Bem-vindos, avantinos e avantinas, a mais um episódio do AvanteCast. Eu sou a Manuela, da MBV Advocacia, e aqui comigo está... Eu sou o Júlio da Criaturo. E hoje nós vamos entrevistar a Bia Bozo, criadora do Programa Soul, com muita experiência em recrutamento e seleção, tanto no Brasil como fora do Brasil. Bia, fala pra gente um pouquinho de você. Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês, né? Essa oportunidade de contar um pouquinho sobre mim, sobre a minha empresa, sobre o que eu faço, o que eu acho que eu faço de melhor, né? Bom, eu trabalho com recrutamento e seleção há 13 anos, né? Sou psicóloga tanto clínica quanto organizacional. Trabalhei em gigantes, né? Por muitos anos. E depois de uma longa estadia em algumas empresas, eu decidi empreender. E aí, eu acho que é por esse motivo que eu tô aqui. E aí como que você pensou em criar o Programa Soul? Qual que foi o gatilho, a ideia? Legal. O Programa Soul foi criado, assim, há muito tempo atrás. Eu sempre quis empreender, sempre quis ajudar pessoas, sempre tive muita vontade de impactar vidas. E aí, o Programa Soul, ele foi se formando ao longo do tempo. Então, quando eu comecei a recrutar, eu percebia que eu não estava só impactando uma vida, eu estava impactando uma família, estava impactando uma história, que eu estava ajudando essa pessoa a se desenvolver e começar a vida dela, né? Então, o Programa Soul, ele começou nesses processos. E aí, depois de um tempo, as pessoas começaram a me procurar para fazer currículo e LinkedIn. Falavam assim, ai, Bia, você trabalha nessa empresa, né? Você deve saber como fazer um currículo. Você faria para mim? Eu falei, ok, por que não? Vou tentar. E aí, eu comecei a fazer os currículos de pessoas próximas, cobrava, obviamente, mas cobrava bem baratinho. E as pessoas começaram a me conhecendo. Fui criando outros produtos, outras coisas. E aí, em 2023, decidi empreender, né? O nome do Programa Soul, né? Ele vem porque são programas personalizados, sejam para pessoas físicas quanto jurídicas. E o Soul, que é sobre a nossa essência do dia atual. Então, nós somos hoje isso. E o meu foco é, de fato, impactar que as pessoas continuem sendo, né? Então, esse foi o processinho do início do Programa Soul, né? E como eu cheguei até aqui. Muito legal, né, Manu? Esse é um tema que eu acho que as pessoas têm muitas curiosidades. Eu anotei várias perguntas que eu acho que, né, podem ser dúvidas de outras pessoas. Porque recrutamento e seleção é uma área delicada de uma empresa, né? O capital que você investe, o capital que você quer, o capital pessoal que você quer captar disso, né? É sensível. Então, de várias perguntas, assim, onde você acha que, assim, o maior erro dos RHs tradicionais hoje nas contratações? Perfeito. Basicamente, o erro é que as pessoas, quando vão contratar empresas, né? Elas geralmente têm ali, elas pensam, bom, tem uma necessidade X, eu preciso para ontem e essa pessoa já tem que começar fazendo, né? As empresas nunca criam uma vaga pensando num futuro, numa organização futura. É sempre, puxa, tá estourando uma bomba, eu preciso de alguém para amanhã, a pessoa tem que Imediato. É tipo entrar. uma dor, né? Em cima de uma Exato. dor, aí você... Ai, me ajuda, socorre aqui, certo? Um bombeiro, né? Então, Sim. o que acontece? Aí a empresa o RH vai entender a necessidade da área, vai entender, vai falar, ai, precisa ser amanhã, a gente tem que trazer uma pessoa com esse conhecimento técnico e pronto. E aí, nesse processo, o que acontece? A desumanização. Porque você só está focado na parte técnica, né? Então, o RH e a empresa acabam errando por isso. Porque ao invés de se planejar nesse processo e criar uma vaga pensando numa necessidade que já existe, mas que não é tão urgente, né? E ter um tempo necessário para escolher bem o candidato, aí nesse processo acaba escolhendo errado, porque está com pressa. Eu ia falar, a pressa, então, é um dos fatores que acaba atrapalhando, né, essa contratação. Com certeza. Além disso, eu acho que isso que você fala sem ser a técnica, tem a parte das soft skills. Acho que é isso mais ou menos. Isso. Porque assim, eu ouço, né? Eu já li alguma coisa sobre isso e hoje está se falando muito nisso. Não só um currículo técnico, mas eu também não sei como seria um currículo. O que eu coloco como soft skill? Como que a gente colocaria isso num currículo? Perfeito. Bom, obviamente, quando uma pessoa, né, um recrutador, olha um currículo, ele vai olhar a parte técnica. A parte comportamental, a pessoa pode colocar lá como habilidades, né? Então, empatia, trabalho em equipe, comunicação. Só que assim, como que você vai avaliar isso? Pelo currículo? Não vai dar para avaliar. Então, você vai olhar a parte técnica.
vai olhar as empresas que essa pessoa trabalhou, onde ela estudou, os idiomas que ela tem, né? E aí, com isso, você já tem um saltinho para entrar dentro de um processo seletivo, né? Um recrutador leva, em média, 6 segundos para poder olhar um currículo e ver se vale ou não a pena. 6 segundos? 6 segundos. Meu Deus. É muito basicamente rápido. assim, nosso olho vai para as palavras-chave, né? Isso vale tanto para o LinkedIn quanto para o currículo. A gente olha rapidamente pequenas palavras que tem na busca do que a gente está buscando e, com base nisso, a gente seleciona alguns perfis. Nossa. Mas deixa eu só puxar uma coisa, que aí vocês ficam no tecnês. O soft skill é o quê? Porque eu não faço currículo há mais de 10 anos. Então, não precisei falar do meu soft skill. O Sim. que é o soft skill? São como se fossem as habilidades sutis, por exemplo, os comportamentos. Então, Vegano. bem vegano. A parte mais social. Então, por exemplo, como você se relaciona com as outras pessoas, se você consegue ter escutativa. Isso, tem muita gente que coloca, né? Respondendo um pouquinho da sua pergunta, as pessoas colocam isso no currículo, mas a gente só consegue identificar dentro de uma entrevista, né? Então, dentro de um processo de entrevista, a gente tem que fazer várias perguntas de situações, de comportamentos, para entender e também bater. Se a pessoa fala que ela tem uma boa comunicação, mas na entrevista a pessoa não consegue falar, a gente já entende que o comportamento dela pode ter sido abalado pelo nervosismo, mas também que talvez ela não tenha aquela habilidade, né? Então, a soft skill, ela é muito sensível. Você pode colocar no currículo, mas na análise do recrutador, isso não vai ser olhado. A gente ignora essa parte, né? A gente foca ali nas habilidades técnicas para escolher o currículo. E na entrevista, a gente vai analisando as outras questões. Ó, isso já me deu um gancho para uma outra pergunta que eu fiz, que eu anotei. Que é assim, como vocês sabem se a pessoa não está só interpretando alguém para, vamos dizer assim, se vender e conseguir aquela vaga, ou que de fato ela é aquilo que ela está falando, como você disse mesmo, assim. Tem o técnico, mas às vezes a pessoa fala, eu trabalho super bem em equipe. E na verdade ela não trabalha. Até jogando um pouco de biscoito pro meu trabalho, né? Eu sou psicóloga clínica. Então, quando eu faço uma entrevista, né? Eu não faço uma entrevista como uma investigação criminal, um processo assim. É uma conversa de valor. Eu quero ver o valor daquela pessoa, né? Eu quero entender as situações, né? Eu não vou perguntar quais são os seus defeitos. Eu vou perguntar, me conta qual foi o seu pior erro e como você resolveu. Ninguém está preparado para essa pergunta. Todo mundo está preparado para falar, meus defeitos. Eu sou ansiosa, né? Então, dentro de uma entrevista, assim, que nem a gente está fazendo aqui, uma conversa, né? A gente vai conversando, a gente vai sentindo a outra pessoa, vão se abrindo espaços para fazer outros tipos de perguntas, né? Obviamente, respeitando a pessoa, mas a gente pode perguntar diversas coisas situacionais, de comportamentos que a pessoa vai poder falar, né? Então, se a pessoa conseguir responder qual foi o maior erro, né? E como ela saiu. Como ela saiu daquilo, né? Ou ela conseguir apresentar uma ideia de início, meio e fim e sustentar aquilo, né? Talvez com evidências, né? Então, você, por exemplo, também pode perguntar sobre resultados, números, o projeto, quantas pessoas foram impactadas, que ferramentas utilizou, algumas coisas assim também mais do dia a dia, né? E aí a gente consegue perceber. Porque, assim, quem tá fingindo numa entrevista, a pessoa vai falar um monte de baboseira, né? Ou a pessoa vai falar um texto pronto da internet, né? Então, a pessoa vai jogar no chat. Decorou, né? Né? Joga ali, pega o script, lê. Tem gente que lê em entrevista, né? A pessoa lê lá o que ela escreveu. E aí você fala, bom, vamos tentar sair um pouco dessa leitura, né? E aí, com as perguntas, né, por competências, que é o que a gente fala, né, de situações e etc., as pessoas costumam sair, né? E aí também, obviamente, que quando você utiliza o olhar clínico, também dentro de uma entrevista, você tem umas percepções diferentes, né? Então, um bom psicólogo sabe fazer boas perguntas. É daí que tá, então, o seu olhar mais humano para sua área, para essa área de recrutamento. Exatamente. É daí que surgiu todo esse olhar humano ou tinha mais alguma coisa? É bem por aí, né? Eu acho que dentro da faculdade a gente é treinado para muita coisa, principalmente para entender os seres humanos, né?
E aí, a partir do momento que você se coloca na situação também, né? Participando ali, né? Das perguntas, etc. Você consegue perceber nuances de comportamento e tudo mais. Então, eu utilizo muito do que eu aprendi na psicologia para entrevistar. Isso me ajuda bastante. Legal. Muito bom. E eu acho que tem, assim, muitas perguntas que são, acho, dores de todo mundo. O Júlio já usou, né? Já usou dos seus serviços para contratar alguém. E eu acho que vem muito a expertise do profissional que está entrevistando, com certeza impacta muito, porque você falou, eu tenho que saber o que eu vou perguntar para saber a resposta que eu quero, né? Exato. E acho que isso vai modulando conforme a vaga. Então, a área do Júlio é uma área mais técnica. Sim. Então, a minha área, né, que eu sou advogada, já é uma área que tem que ter a parte humana. Sim, tem que ter a técnica, mas eu preciso de uma pessoa que lide bem com outras pessoas, porque o nosso trabalho é esse. E aí vocês vão modulando as perguntas conforme é a vaga, é isso? Sim. Bom, basicamente, como que eu trabalho? Eu faço um alinhamento onde eu entendo a empresa, quais são os desafios da empresa, momento atual, valores, cultura, como que é o clima daquele lugar, né? Se tem que fazer hora extra, se tem muita pressão, se os gestores são muito rígidos, quanto, por exemplo, das habilidades técnicas são de fato exigidas, porque às vezes um gestor vai pegar e vai colocar as melhores, né, coisas técnicas, achando que ele vai encontrar a pessoa perfeita, né, com todas aquelas características, né? Então, num alinhamento, a gente também desce um pouquinho o líder da vaga para dizer assim, olha, você está me pedindo, segundo tudo isso que você está me passando, a gente não vai encontrar uma pessoa para você pagar esse valor. Mas a gente pode, talvez, tentar essa outra possibilidade. Ou, por exemplo, Júlio, né? Conheço o Júlio, entendo como é o trabalho dele, né? Como que é a empresa dele. Quando eu vou fazer um processo seletivo para ele, é muito mais assertivo, porque eu já conheço ele. Eu entendo as dores dele. Eu sei que se eu mandar um profissional sem experiência ou sem nenhum tipo de conteúdo que seja relevante para ele, ele não vai aceitar. Ele precisa de alguém mais pronto. Eu ia até puxar, porque eu acho que você tem essa capacidade que vem da psicologia, igual você estava falando agora, de compreender para onde esse novo humano vai ser inserido. E aí, por exemplo, eu trabalhei num banco onde existia um RH gigantesco. Qual que é o erro que você vê, assim, mais constante nos RHs das empresas? Eu acho que é basicamente, assim, de não entender a fundo a necessidade, né? E, geralmente, o RH, ele fica com medo de dizer assim, querido gestor, essa vaga vai ser impossível. Não dá. Não dá. Você tá querendo pagar R$2.000, essa vaga paga 10 no mercado. Né? Então, uma empresa grande, o RH, o que ele faz? Ok, vamos tentar achar. E aí, o que acontece? Eles até podem achar. Só que a pessoa talvez vai entregar toda a parte técnica e o comportamental, nada, né? Ou vai entregar, mas vai levar talvez 3 meses para fechar essa vaga, né? E aí, às vezes, acontece que essas empresas grandes chamam consultorias como o Programa Soul para ajudar nesse processo, porque não conseguem ali o profissional. Então, esses erros, assim, costumam ser muito do detalhe da vaga, né? E de não querer entender a fundo o que aquela área faz, né? Eu, por exemplo, quando eu estava atuando dentro de empresas e eu recrutava, por exemplo, para todas as áreas, eu sentava com todas as áreas, mesmo se eu não tivesse uma vaga, para conhecer profundamente cada área. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu sentava do lado das pessoas que trabalhavam com os códigos e ficava aprendendo como era um código. Por quê? Porque isso me ajudava a recrutar melhor. Se eu entendo o que a pessoa vai fazer, eu consigo recrutar melhor. E as pessoas não têm esse tempo, as pessoas não têm essa vontade. Então, por isso, o processo erra. Erra muito. Gente, mas é complexo, né? Você tem que saber um pouco de todas as áreas, entender minimamente. É o que você falou, eu precisei entender código para entender como seria o profissional que essa área estava buscando. Eu acho que uma das coisas muito legais que você falou é que as empresas, hoje é muito comum, pelo menos no direito a gente brinca assim, as pessoas abrem vaga de estagiário, que já tem que ter feito 5 intercâmbios, falar 11 línguas. Aí eu falo, gente, mas é estagiário, né? E eu acho que, às vezes, as empresas precisavam ouvir um pouco a real, o que você acabou de falar. Mas é estagiário. Teoricamente, o estagiário é cru, né? Ele não tem que saber muitas coisas. Como funcionaria, né, a entrevista nesse sentido? De uma pessoa que tem um currículo técnico, vamos dizer assim, mais simples, né?
não tem alguma experiência naquilo, mas você consegue adaptar ela para aquela vaga. O que vocês identificam nisso? Até porque é um erro, né, ainda constante de contratar pela técnica, né? E demitir pelo comportamento, não é? Isso. Assim, na minha jornada, como eu falei, né? Quando eu comecei, assim, a trabalhar, eu queria ajudar as pessoas, né? Então, assim, eu fui desenvolvendo, assim, né? Um banco de currículos de diversos profissionais que eu fui ali conversando. E muitas vezes, se você tiver uma boa escuta, uma boa entrevista, uma boa conversa de valor com aquele candidato, você entender a essência dele e falar, puxa, ele não tem tudo, mas é uma pessoa que vai performar, vai entregar. Então, quando você tem esse entendimento e tem uma parceria muito legal do outro lado da empresa, né, que está te contratando, é possível oferecer esses perfis, principalmente se a empresa tiver essa abertura, né, para o desenvolvimento. Ou, por exemplo, olha, essa pessoa nunca atuou, mas essa pessoa aqui, ela é muito boa. Olha, tem essas evidências. Dentro da faculdade, por exemplo, né, que aconteceu comigo, eu fiz um processo de recrutamento e eram candidatos que não tinham nenhuma experiência. Eles tinham ali alguns conhecimentos técnicos, mas não tinham nenhum tipo de experiência. Então, eu trouxe, por exemplo, candidatos que participaram de hackathons, né? Que é maratonas de tecnologia, os resultados que ele teve nessas maratonas, os projetos que ele desenvolveu. E aí, eu justifiquei, né? Além de ele ter um carisma, conseguir conversar muito bem, eu trouxe também esses dados, né? E aí, a empresa acabou levando em consideração e contrataram, né? Mas por quê? Porque eu vendi muito bem. Eu sabia que eu tinha confiança naquele candidato, né? Porque assim como eu conheço muito a empresa, eu também quero conhecer bem o candidato. Então, é um pouco do que eu vou fazendo ao longo do processo. Ela podia dar uma dica, né? Pra gente que faz entrevista, não tem algum erro invisível que a gente pode aprender, Bia, que você pode passar aqui pra gente? Só nós três aqui. Não tem ninguém assistindo agora, não. Só entre nós, só entre nós. O maior erro de um gestor num processo é basicamente, querer um candidato que seja o espelho dele. Ok? Então, ou seja, você vai lá, você vai procurar um candidato. Quando você vai fazer a entrevista, você vai falar 30 minutos sobre a sua empresa, sobre os desafios, sobre o que você está buscando, blá, 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 blá. E aí, depois você volta para a pessoa, né? Quando a pessoa escutou tudo aquilo, ela vai, de certa forma, tentar responder as perguntas baseado no que você está querendo. Porque também a outra pessoa também tem essa leitura, né? E aí, às vezes, o gestor, quando está entrevistando, ele encontra um espelho, né? Ele se vê naquele candidato. Só porque o candidato falou o que ele queria ouvir, né? Ou, por exemplo, porque estudou nas mesmas universidades, porque teve uma história parecida de vida. Então, os gestores, às vezes, eles costumam procurar algo similar no outro para escolher. E não necessariamente isso vai funcionar, né? Então, assim, às vezes, se você contratar uma pessoa muito parecida, você não vai ter uma inovação, diversidade no seu processo. Vai seguir complemento também, né? Teoricamente, a gente pode contratar uma pessoa que tenha habilidades que eu não tenho, né? Então, assim, a pessoa que é mais... ela lida melhor com números, ela lida melhor com planilhas. Eu já não sou tanto assim. Então, é legal, às vezes, você contratar uma pessoa nesse sentido. Achei legal. Sim. A gente meio que busca, né? Isso nas outras pessoas, né? Até se você pensar dentro da psicologia, a gente sempre busca essa validação, esse olhar que parece com o nosso, né? Mas aí a gente não está construindo algo diferente, está construindo algo igual, né? Ou você contratar e essa pessoa tem que performar do jeito que você performaria. Ela não vai performar. É um outro indivíduo, é uma outra pessoa, é uma outra história. É quase que um erro constante do gestor, né? A gente que é empresário, olhar para a própria barriga e esquecer de olhar para o futuro, que é isso que você acabou de falar, né? Sim. Entendi. É difícil? Pô! A verdade é que eu acho que as pessoas acham que o recrutamento e a seleção é uma coisa mais... Eu vou usar essa palavra, pode não ser a melhor, mas assim, é um produto. E não é bem um produto, é um processo mesmo. É literalmente um processo seletivo. É o que você falou, você precisa entender a empresa, entender a necessidade da empresa. Porque às vezes eu acho que o gestor, ele acaba falando assim, eu preciso de uma pessoa técnica. Só que não é bem isso que ele precisa. Às vezes ele precisa de uma pessoa para ter uma integração melhor na equipe. Então não é técnico que ele precisa, né? E aí a visão do RH deveria ser... essa de falar, não, acho que não é tão técnico que você precisa. É estratégico, né, o negócio. Uma pessoa muito... Exato, acaba sendo um planejamento mesmo estratégico. Sim.
Com certeza. Você consegue falar pra gente, Bia, um processo seletivo que foi, tipo assim, muito difícil, ou alguma coisa que você lembra aí pra contar pra gente? Claro. Há alguns anos atrás, né? Eu fiz um processo seletivo. Eu atuava para uma empresa que é de pilhas, né? Que chama Energizer. E eu tinha uma vaga dela em Jaboatão dos Guararapes, ok? Que é lá no Nordeste. E a vaga era de engenheiro de produção, sênior, com um salário de, na época, baixo para a posição. E tinha que ter inglês fluente. Aí imagina a situação. Como eu vou achar uma pessoa com inglês fluente numa cidade de interior, né? Assim, interior não é uma cidade grande, né? Com inglês fluente, experiência, que queira ganhar pouco. Difícil, né? E aí foi todo um processo, assim. Eu acho que foi a vaga que eu fiquei mais tempo trabalhando. Eu sou muito rápida nas coisas que eu vou fazendo. E essa vaga, assim, ela me levou quase um mês. Porque eu não conseguia encontrar ninguém, assim. Eu mapeei todas as pessoas que tinham o curso de engenharia de produção na região, né? E aí eu fui expandindo para outros lugares. E aí eu consegui, talvez, um pouquinho mais de flexibilidade, passando para outros estados próximos. Aí eu consegui, né? Alguns candidatos com inglês fluente. Porém, a negociação de salário foi o mais complexo. Mas, no final, eu consegui. Mas, assim, era muito difícil, muito específico, porque no Brasil não tem muitas pessoas que são fluentes em inglês. Imagina no interior. Interior ainda do Nordeste, né? Então, assim, foi bem desafiador, né? Mas consegui, né? Deu tudo certo. Estamos aqui para contar a Estou história. aqui para contar a história. Estamos aqui para contar a história. E você tem que falar para as empresas também. Quando tá muito, assim, discrepante, a pessoa às vezes quer pagar muito pouco com muitas qualidades. Aí você fala, olha, não tá real. Você fala, você tem essa missão, essa notícia ruim ainda. Ela fala, eu sou Ela fala mesmo. Experiência própria, né, Júlio? Ela falou várias vezes. Sim. Querido. Ela fala, não, de tudo. Benefícios e tudo, né? Detalhes de tudo. Eu acho muito Mas legal isso, é o que eu ia falar, isso já é uma consultoria. Porque realmente o emprego não acaba sendo só o salário. Né? Vai além, são um pacote de benefícios, vamos dizer assim. E também tem outros pontos também que são bem importantes, né? Então, assim, existe uma coisa que a gente chama de marca empregadora. Então, a empresa de vocês tem uma marca empregadora. Ainda que vocês nem façam ideia do que significa isso, a marca de vocês tem uma marca que emprega. As pessoas que trabalharam com vocês ou que conhecem ou veem a empresa, elas vão pensar em determinadas coisas. Então, quanto maior a relevância da sua marca empregadora, de como que são os processos, as pessoas vão divulgar isso no Glassdoor ou em outras ferramentas de emprego, elas vão meio que falar da marca de vocês. E quanto melhor essa marca tiver no mercado, maior é a chance de candidatos que querem participar voluntariamente dos processos, que vão entrar em contato com vocês. Então, assim, se você pegar empresas muito grandes, eles abrem a vaga em menos de 30 minutos, já tem, sei lá, 500 pessoas, né? Porque empresas menores têm um número menor, porque ninguém conhece. Então, um papel também dentro do recrutamento e seleção é trabalhar essa marca empregadora. Ou seja, criar postagens, contar da marca, do desafio, fazer um bom processo de entrevista, porque também vai ficar marcado se for ruim, né? Então, assim, por exemplo, se você fizer um processo muito ruim de entrevista, vão falar de você. Né? E assim, as coisas boas, talvez ninguém... Fofocas de RH. Fofocas de RH. Exato. Talvez ninguém fale bem, mas o mal, com certeza, vão falar. Então, isso é muito importante também. Trabalhar as redes sociais, trabalhar com as pessoas que estão internamente, né? Olha, gente, né? Como que tá o clima, né? Criar processos também para cultivar isso e as pessoas que estão fora falarem, uau, quero trabalhar nessa empresa. Ô, Bia, eu vou contar um caso. Teve um momento da minha empresa, a minha empresa tem 16 anos, e teve um momento que eu acho que todo empresário chega e fala, cara, chega, vou voltar a ser CLT, não aguento mais, tal. E aí eu fiz meu currículo lá, cacei, fiz um currículo de 2 páginas, coloquei todo o meu tecnês da vida, tudo que eu aprendi desde moleque e tal. E aí eu fiz uma entrevista e não passei. Por que tanto profissional bom como... Brincadeira. Bom como eu. Como eu. O cara se achando, né? Brincadeira. Mas por que tem tanto profissional, na sua visão, tipo, brilhante tecnicamente, mas não passa em entrevista? Perfeita pergunta. Isso acontece muito. O que acontece? Imagine que o currículo é uma vitrine, tá, virtual de vocês.
Nele tem que estar, de certa forma, resumido um pouco de quem você é profissionalmente, mas principalmente coisas que podem chamar a atenção. O maior erro das pessoas é que as pessoas não são objetivas, às vezes, no currículo. Tá. Às vezes também mandam para vagas que não são compatíveis. Então, sei lá, a vaga é sênior, eu sou júnior, né? Então, assim, tem ali uma questão. Então, assim, o currículo ele tem que ser uma vitrine das pessoas. Ele tem que traduzir quem a pessoa é, sem ser muito grande. Como eu falei, a gente fica 6 segundos olhando. Então, tem que estar muito objetivo. Palavras-chave, né? Assim, se você usa alguma ferramenta, idiomas, as experiências, escrever bem. Acontece também da gente receber muito currículo que tá, assim, com muito erro. E aí, além disso, também existem outras coisas. Imaginem assim, quando uma vaga ela é aberta, o recrutador não vai olhar 500 currículos. Ele vai olhar os primeiros. Ou, se ela tiver alguma ferramenta, os melhores ranqueados, que são os que têm as palavras-chave. Era isso que eu ia perguntar. Se existe, assim, né? Vamos dizer assim, tem alguns highlights que a pessoa pode colocar no currículo que vai chamar mais atenção, porque 6 segundos é muito pouco tempo, assim, é muito rápido. Então, o que vocês batem o olho e é esse? Assim, como se destacar na multidão, né? Vamos dizer assim, dos currículos. Sim. Por exemplo, uma pessoa que é designer, né? O currículo dela tem que ter Figma como uma palavra-chave, Illustrator, Photoshop, as ferramentas que essa pessoa, como designer, vai usar. Ok? Então, ela tem que deixar em algum lugar do currículo isso. E dentro das experiências, ela também pode colocar ali os nomes. Não precisa escrever, usei o Figma para fazer tal coisa. A ideia é que essas palavras que são importantes estejam lá. E principalmente, que é o que mais, às vezes, me incomoda dentro do processo de recrutar pessoas, é que as pessoas, elas não olham a vaga. Então, ela tá lá, ela candidata. A vaga é de designer, eu mando o currículo de secretária. Amor, não vai passar. Amor. Entendeu? Assim, É adoraria. mas... Gente, era o básico, Adoraria. né? Era o básico, né? Você lê a vaga que você tá se candidatando. Mas não é. Tá. Não é. Assim, eu já recebi currículo de pedreiro para designer, por exemplo. Já recebi de secretária para vaga de contabilidade. Então, assim, o recrutador, ele perde tempo olhando isso. E aí, você acha que ele vai fazer o quê? Rejeitar. Não tem nem possibilidade de vou tentar aqui pensar. Então, as palavras-chave são muito importantes e o currículo tem que ter coerência. Né? Coerência é a vaga de designer, eu tenho ali coisas de designer. Tá. Né? Não tenho experiência. Então, pensa em projetos que você fez na faculdade. Todo mundo faz projeto, todo mundo tem que fazer alguma coisa. E coloca, vai criando seu portfólio. Fiz um trabalho escrito muito bom, vamos supor que a área é de secretariado. Então, coloca, manda, ou faz um portfólio, sabe? Assim, sejam criativos na vitrine de vocês. E aí, cada área acaba tendo os seus highlights próprios, né? Então, o que você falou, essa é designer e tal. Então, cada uma tem. Agora, pergunta polêmica. Pode ter foto ou não do currículo? Ok. É difícil responder essa, porque, assim, eu gosto de currículo com foto. Mas, assim, por quê? Porque eu acho que dá um pouquinho mais de carinha e humanização ali naquele processo. Eu, por exemplo, trabalho muito com candidatos diversos. Então, quando eu vejo um candidato diverso na foto, eu já fico muito feliz, entende? Porque eu já falo, puxa, essa pessoa aqui, eu vou dar uma atenção, né, diferenciada, porque eu quero entender aqui, né, o que chama atenção. A história dessa vida também é um pouco diferente, provavelmente. Então, quando tem a foto, me chama atenção nesse sentido. Sem foto, eu vou excluir? Não. É muito... É como se você falasse assim, uso o Instagram e não uso. Sabe? Você pode usar, você pode não usar, e tanto faz. E tá tudo bem, né? Tá Vamos dizer tudo assim, bem. a escolha de cada um. A foto eu acho legal, porque assim eu já vejo um pouquinho do rostinho da pessoa e já vou dando forma ali ao processo, né? Pensado desse lado da foto. Eu, quando eu precisei contratar, eu não gostava muito da foto, porque às vezes eu falava assim, gente, mas sinceramente eu não tô. Não, mas não é que a pessoa às vezes fala. Eu não tava procurando um tipo físico, vamos dizer assim. Pra mim, aquilo remetia muito a um tipo físico. E pra mim, tanto fazia, vamos dizer assim, se a pessoa era alta, se a pessoa era baixa, pra mim, tanto fazia, né? Eu tava, vamos dizer assim, teoricamente, contratando as técnicas, né, que a pessoa tem, enfim. Mas acho que
faz sentido. Você humaniza mais, justamente, tipo, voltar no assunto que você falou. É um processo que tem que ser humano. Né? Não eu não tô contratando só aquelas funções. Né? Eu tô contratando uma Você pessoa. falou do currículo, mas também funcionaria pro LinkedIn? LinkedIn é legal ter foto, né? Porque se a pessoa não tem foto, parece que ela não tá atualizando aquele perfil. É um perfil meio fantasma. Mas não aquela foto do barco com regata. Abadá. Cerveja na mão. Abadá é excelente. Eu acho essa muito boa. Sim. Na academia também não pode, tá, gente? Não. Assim, eu acho que é aquilo, né? Uma foto fundo branco, né? Mais ou menos ali com uma roupa decente, né? Decente. Mas assim, também essa questão da foto no currículo, só voltando um pouquinho. Há um tempo atrás, as pessoas, elas desclassificavam, por exemplo, pessoas que tinham acima de 40, pessoas que talvez esteticamente, para essa pessoa que estava recrutando, não eram bonitas, né? E existia muito preconceito. E as pessoas começaram a parar de colocar foto justamente porque tinha um preconceito muito grande, né? Eu mesma já fiz processos seletivos para empresas que, se a gente colocasse... A gente tinha que tirar o nome da pessoa e a foto, que a gente chama de currículo cego. Para não ter nenhum tipo de julgamento baseado no nome e no gênero. Então, assim, isso ainda existe. Né? Então, assim, tem gente que foi ficando com medo de te colocar a foto e de ser desconsiderado. Eu, particularmente, gosto. Né? Eu acho que é uma forma mais humanizada, no meu caso. Mas é que você, né? Você é uma profissional com expertise nisso. Então, você tem uma visão mais ampla. Agora, quando você tá mandando direto, né, no meu caso, que era direto para a pessoa que vai contratar, o dono que não tem experiência, talvez você tenha que repensar. Mas, né, quando é enviado para um processo seletivo mesmo, faz sentido ter a foto para colocar um rostinho naquelas habilidades, né? Sim. Mas interessante isso que você falou de currículo cego. Então, eles nem sabem se é homem, mulher, não sabe idade, nada. Não sabe nada. Muito interessante. E aí, eles vão escolher baseado nas experiências, na experiência e na técnica, né? Então, isso é uma coisa que ajudou bastante a avançar. Porque era um cliente que eles não contratavam pessoas depois de 35 anos. E aí, era um grande desafio. Etarismo. Era um grande desafio. Isso. Eu e você estamos fora, você sabe, né? Já era. Meu currículo, eu tentei tanto. A gente já era. A gente mente, fala que é novinho. Não, vou usar IA. Não, IA. Tinha um assunto de IA. IA, né? tem mesmo. Tem uma usar pergunta IA pra de ficar IA. mais jovem. Porque a grande questão é assim, você acha que a IA tá sendo uma coisa benéfica para esse processo de seleção ou tá atrapalhando mais do que ajudando? Essa é bem polêmica, mas a minha resposta é... Ela ajuda no sentido, se você tiver um banco de talentos, né? E você vai lá e coloca as informações, cria esse banco, né? Para administrar os seus candidatos. Agora, para avaliar um perfil, não. Porque imagina assim, um processo que vai ser feito a partir da parte técnica, que é o que demite, né? Então, a IA, ela não consegue fazer essa super avaliação das competências, dos comportamentos, de como essa pessoa responde. Porque se você colocar uma resposta muito boa, né? Ela vai entender que foi ótimo, né? Que você tá muito bom. Tem empresas agora que, inclusive, fazem a primeira etapa do processo com uma IA. Então, a IA faz as perguntas, você responde e tudo mais. Eu mesma já participei de um processo seletivo nesse, assim, eu achei a coisa mais chata do mundo, né? Eu acho que a IA ela pode ser muito bem utilizada para organização, né, para estruturar algumas coisas, mas não durante a entrevista, né? Não para escolher um candidato, né? Ela pode talvez ali ranquear, ajudar, filtrar um pouco, né? Numa vaga de 500 pessoas, se ela puder dar uma olhada ali naqueles currículos e trazer os 50 melhores, poxa, isso é muito bom. Mas o processo de entrevista não, né? A gente, principalmente no programa Sou, eu prezo muito pela humanização do processo, né? Então, eu não uso robôs, eu não uso IA, é um processo totalmente humano, né? Sou eu fazendo o processo e organizando para que ele funcione, né? Então, eu acho que tem muita diferença do que se eu usasse a IA. Então, no meu caso, eu não acho
válido para as entrevistas. Até porque, como eu trabalho com tecnologia, então tem um lance de... daqui a pouco, a gente tá conversando... A gente usando uma ferramenta de IA para avaliar o texto que outra IA fez. Então, imagina que um currículo vai começar sendo feito pela IA e outra IA vai avaliar. A gente vai virar uma mistura de IA brigando com outra IA, sabe? Briga de IA. Briga de IA? Sim. Mas eu acho que isso é muito bom, esse lance da humanização toda, né? Sim. Se a gente estivesse contratando máquinas, tudo bem, mas a gente está contratando pessoas. Então, a gente precisa entrevistar, sabe? A gente precisa ter o olho no olho e falar, puxa, essa pessoa responde, ela me passa uma sensação que tem maturidade, sabe? Isso é muito importante no processo. Como você vai contratar uma pessoa que... Eu vou ser bem sincera, eu contratava... as entrevistas que eu fazia, a entrevista pra mim, ela era muito, muito decisiva. Assim, às vezes, você até abre mão de alguma coisa técnica se eu sentir um feeling, vamos dizer assim, bom com uma pessoa. Porque eu penso assim, olho no olho, às vezes o jeito que a pessoa fala, o jeito que ela conta a história dela mesmo, já dizia muito pra mim sobre como ela era e como, teoricamente, ela encararia as coisas. Eu abria mão, às vezes, de alguma coisa técnica, que eu falava, talvez eu não precise tanto disso, porque técnica, eu acho que você aprende. Agora, o jeito da pessoa, né, as soft skills, vamos dizer assim, já não é assim tão... Não é tão fácil de você ensinar para uma pessoa. Então, eu abria mão por causa do olho no olho, às vezes do feeling, a pessoa se apresentava super bem. O currículo pode não ser uau, tecnicamente falando, mas se a pessoa se vende bem, né, ela fala bem, ela tem um jeito desenrolado, eu acho que acaba suprindo uma falha técnica. E isso a IA não vê. Essa é a grande questão. A IA... Eu acho que a IA, se bem aplicada, pelo que você falou, assim... Como vocês têm muito currículo de uma vaga para contador e a secretária mandou o currículo, a IA serve para isso. Sim. O filtro, né? Para pegar aqueles milhões, sei lá, muitos currículos e já falar, olha, esses aqui são apropriados, vamos dizer assim, para essa vaga. Mas o resto do processo tem que ter uma pessoa com o olhinho olhando no olho, perguntando, ouvindo, vendo a reação da pessoa, né? Nesse processo longo, que é um processo seletivo. Com certeza. Ô, Bia, agora a gente aqui que é CEO, nossos empreendedores, qual que é um recado que você poderia deixar para todos os CEOs empreendedores que estão assistindo a gente ali, ou pela câmera, aqui nessa câmera aqui? Qual mensagem que você consegue deixar para nós, assim, que, né, dependemos muito de recrutar pessoas boas e para a evolução dos nossos negócios, né? Você poderia ajudar com a gente? Primeiramente, me contratem. Boa. Faz seu pitch em 30 segundos. Bom, eu acho que o papel, assim, que tem, né, uma consultoria, por exemplo, de recrutamento e seleção, é aliviar a burocracia que os empresários têm. Né? Muitos empresários chegam ao burnout porque não abriram mão de fazer todas as coisas dentro da empresa. Né? Então, pedir ajuda. Ok, tudo bem, eu não tenho condições de contratar a consultoria, não tenho como contratar o programação agora. Ok, mas às vezes só de conversar um pouco, assim, sabe? Agendar uma conversa pra gente entender, isso já vai ajudar nesse processo. Né? Às vezes o seu cansaço, né? O seu burnout é justamente porque você está pegado, né, ao processo. Então, para a gente crescer, a gente precisa ter saúde. Para a gente ter saúde, a gente precisa contratar. Né? Então, assim, abrir mão de ter o controle total das coisas pode ajudar você a investir muito mais tempo em fazer outras coisas e seu negócio pode evoluir muito mais. Então, quando vocês tiverem uma vaga, deixem nas mãos de quem sabe fazer. Né? Porque vocês não vão ficar perdendo tanto tempo e vai avançar muito mais rapidamente. É isso aí. Como que a gente acha você? Como que as pessoas vão achar você aí agora? Bom, gente, vocês me acham no Instagram, @programassou. Site www.programassou.com.br. E é isso. Fusão, coloca no Google Programassou. Programassou. Vai aparecer a carinha. Vai aparecer a carinha da Bia. Vai estar escrito aí embaixo no nosso canal também. Vai ter mais detalhes sobre a Bia. Né, Manu? Com certeza. E hoje foi uma aula gigantesca. Acho que agora eu preciso contratar alguém para me ajudar a pensar. Eu preciso contratar alguém para organizar meus pensamentos, gente. Porque tá difícil, porque é muita coisa. Recrutamento realmente é bem complexo. Sim, com certeza. Obrigado, Bia. Obrigado pela aula que você deu hoje.
Manu, quer fazer as conclusões? Senão você sabe como eu sou difícil de falar as coisas mais complexas. Para quem chegou até aqui, não esqueça de seguir o nosso canal, nos acompanhar nas redes sociais. Tem o Instagram também, que é do BN Avante. Nossa rede social aqui do YouTube é o AvanteCast. E a gente vai postar sempre entrevistas com empreendedores, falando sobre assuntos relevantes. Com certeza, essa conversa com a Bia vai ajudar muita gente, né? Que todo mundo aqui tem seu próprio negócio e eventualmente você vai ter que contratar. Então, primeiro, você já sabe que tem uma pessoa que faz só isso. Segundo, você já pega as dicas com ela. É isso. Obrigado. Obrigada, Obrigada, Bia. gente, pela oportunidade.